João 21, tema do monumento ao movimento. Antes, a gente vai ler o texto de João 21, mas antes eu queria fazer uma introdução. Aí, para fazer essa introdução, eu vou ler um texto, você não precisa abrir não, que está lá em 2 Samuel capítulo 18, final da vida de Absalão, filho de Davi, e Absalão, rei de Israel, fala a respeito de legado, e olha o que ele deixou como legado. 2 Samuel 18. Quando em vida Absalão tinha levantado um monumento para si, mesmo no vale do rei, dizendo: não tenho nenhum filho para preservar a minha memória, por isso deu à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje monumento de Absalão. Olha que coisa triste. Triste demais, porque Absalão, filho de Davi, rei de Israel, Absalão, um postulado a ser rei, deixou no final da vida, ao invés de ter um legado em pessoas, fez um legado numa estrutura. Foi basicamente o que aconteceu. Isso me lembra muito a respeito do que é sermos igreja. Monumento versus movimento. É exatamente sobre isso que o texto está falando, a respeito de legado. Qual é o legado de uma igreja? Qual é o legado de quem é servo de Deus? É sobre isso que eu quero falar hoje. Quando fui para o seminário, lá em meados de 2003, já faz um tempo. Seminarista não vale nada, vocês sabem disso, né? Seminarista não vale nada. A gente ficou 4 anos no seminário e diariamente eu fiz um seminário presencial, aqui no Batista do Sul do Brasil, aqui na Tijuca, Seminário Batista do Sul na Tijuca. Todo dia a gente estava lá, a gente tinha aula de 6 às 10, todo dia de 6 às 10. E era a mesma turma, você imagina, um bando de homens, tinham 2 mulheres na turma. Então a gente vai perdendo a vergonha, literalmente, depois de 4 anos, meu irmão, é timidade que é uma droga, aquela intimidade. E tinha uma piada interna sempre, quando um cara chegava e fazia uma intercorrência na aula, falava assim: professor, deixa eu contribuir com o negócio aqui. Falava um negócio que fazia sentido, era bacana, daí o povo falava: esse aí vai ser pastor de PIB, hein? O que é pastor de PIB, gente? Primeira Igreja Batista. Geralmente as PIBs são as igrejas maiores, com mais estrutura. Esse aí vai ser pastor de PIB. Tipo assim, meu irmão, tá mandando bem. Tu vai arrebentar a boca do balão, tu já vai para um lugar estruturado e tal e tudo mais. Quando o cara fazia um negócio muito top, falava: meu irmão, esse vai ser o presidente da Convenção Batista Brasileira. Chegou no ápice e tal. Claro, isso é uma brincadeira, mas isso refletia uma relação que talvez não fosse o que o Evangelho fala. Estou no mesmo tema, monumento versus movimento. E vou de novo voltar para o texto de Absalão. Absalão não tinha movimento, não tinha relações, não fez filhos. O que ele fez? Ele fez um obelisco, uma torre, um negócio de concreto, deu o nome, concreto não, mas não sei do que foi lá, ele diz aqui, e deu o nome dele, e chamou aquilo de monumento de Absalão. Que coisa triste, que coisa triste. Esse exemplo que eu dei de seminário é isso que, inclusive, vem alimento o imaginário de muita gente. E óbvio, na minha cabeça também isso passou, até que eu me deparei com esse texto que nós acabamos de ler. E aí eu precisei me decidir sobre qual paradigma ministerial, o que eu queria viver como ministro do Evangelho. O que eu queria viver como pastor? Do lado do movimento, sob a perspectiva de gerir uma instituição que tem a ver com monumento, clero, templo, concreto e estrutura, ou o paradigma de montar, de gerar filhos, de movimentar. Quando começamos a nossa igreja e abrimos a casa, eu e Priscila, eu vou falar isso daqui a pouco, as pessoas começaram a chegar e pessoas começaram a ser formadas, e o Evangelho começou a ter capilaridade, a ir para tudo quanto é lugar. Isso foi aquecendo meu coração, aquecendo o coração da minha esposa, de todos nós. E daí a gente ficou naquele momento assim: nós precisamos de um lugar. Vocês conhecem a nossa história, muitos aqui viveram essa história. Nós temos esse lugar onde a gente está aqui hoje há um ano e pouquinho, nem 2 anos tem, gente. 1 ano e meio talvez, foi em novembro, por aí quase, foi em dezembro, 1 ano e meio, tem 1 ano e meio disso aqui.
A nossa igreja de 7 anos, desde a primeira vez que eu abri a minha casa e começamos a cuidar de pessoas, tem 7 anos, na primeira vez que a gente abriu, foi construída 5 anos e meio em movimento. Não tinha monumento, não tinha um lugar estático. Eu não estou dizendo, não estou tentando abolir essas paredes, isso tudo é importante, para que a gente tenha rotina. A rotina estabelece cultura, isso para mim é claro, e é importante, mas no momento que a gente precisava de um lugar, a gente se deparou com essa possibilidade. Nós precisamos de um lugar para a igreja. A gente estava no cinema, precisava de um lugar. Começamos a olhar, e você sabe que na Ilha do Governador é muito difícil. A nossa igreja já tinha um tamanho naquela época. Tinha, sei lá, 700 pessoas. Imagina um lugar para colocar 700 pessoas na Ilha do Governador, é bem difícil. E a gente ficou entre duas possibilidades. Ou a gente puxa vida, aluga um lugar e faz uma obra de tal forma que comporte, a obra seria mais cara, ou a gente compraria um lugar, mas não teria muito manejamento financeiro, porque já teria investido para comprar o lugar. E eu fiquei assim, mas aí a gente pode alugar o lugar, mas aí consegue construir algo maior, mas nós não vamos perder dinheiro, porque construir no imóvel do outro. Isso foi uma pergunta sempre que eu fiz. E eu tenho os meus mentores, e um desses meus mentores é o pastor Hélio Schwartz, que é um pastor, o antigo pastor da minha esposa, de São Paulo. Todo início do ano, eu e Priscila, a gente vai aonde ele está hoje. Ele já não pastoreia mais uma igreja, um senhor, já mais velhinho. Ele não pastoreia, ele mora em Atibaia, na Estância Palavra da Vida. E vou eu e minha esposa para Atibaia, e a gente passa uma tarde com o pastor Hélio e sua esposa. E eu aproveito para beber, eu aproveito para perguntar, eu quero conhecer um homem com aquela envergadura, com tanto que sabe. E eu estava nesse dilema, compramos ou alugamos? E eu perguntei ao pastor Hélio, poxa, se a gente já for alugar um imóvel, a gente vai investir no imóvel que não é nosso, mas a gente não tem dinheiro para investir no imóvel se a gente comprar o imóvel, a gente só vai ter o imóvel. E isso pode até inclusive implicar impactar no crescimento. Eu estava diante de uma decisão estratégica. O pastor Everton, aquele homem, o pastor Hélio com tanto sabedoria, virou para mim e falou assim: Everton, deixa eu te explicar um negócio. O patrimônio da igreja não é dinheiro, o patrimônio da igreja são as pessoas. Não é monumento, não é o que pode se construir, mas é a capacidade de se movimentar. E a pergunta que ele me fez foi o seguinte: qual é a escolha que vai dar mais possibilidade de mais pessoas se chegarem a Cristo, independente se o gasto for para você ou não? Eu soube responder, eu falei claramente: se a gente comprar um imóvel, a gente não vai poder, primeiro, ter um imóvel que suporte a igreja como um todo em crescimento. Ele falou: então você já tem sua resposta. Paradoxo: movimento versus monumento. Toda a igreja vai ter que escolher em qual desses dois paradigmas vai caminhar. Todos nós. Não falo sobre igrejas apenas, eu falo sobre estrutura de vida. Eu estou falando para você, empresário aqui. Você vai caminhar no time que faz estrutura ou no time que gera relações? Movimento versus monumento. Muitos hoje se esforçam, dão a vida para levantar monumentos, mas não conseguem gerar filhos. Muitos hoje. Mas preste atenção no que eu estou falando para você. Deus não nos chamou para fazer monumentos, estruturas estáticas. Deus nos chamou para gerar filhos. Desde o início foi esse o chamado e foi o ideal de Deus para todos nós. É que nós enchêssemos a terra de filhos semelhantes ao Pai. E a partir dali, fossem esses filhos a cara do Pai, cheios de amor, cheios de caráter, cheios de poder para formar novos filhos. A proposta do Evangelho, e para todos nós aqui, povo querido do meu coração, eu quase não dormi para pregar essa mensagem hoje, porque nós estamos num momento paradigmático na nossa igreja. Ou a gente vai para um monumento, ou a gente vai ser um movimento constante. Em nome de Jesus, eu quero que no final dessa mensagem nós decidamos, nós queremos nos movimentar. Por favor, hoje, eu sei que temos visitantes, mas hoje eu preciso falar para você, Igreja de Jesus, que estamos construindo algo aqui.
É muito gostoso ter estrutura, mas gente, a estrutura não vale de nada se não tiver uma igreja viva. Presta atenção nisso, por favor. Eu vou te fazer um convite no final. Pena que eu tenho 30 minutos só. Sabe, deixa eu falar para você hoje. A proposta é menos monumento e mais movimento. E é isso que vivemos hoje. Quando a igreja rompe a última barreira do paradigma templo-clero, concreto-clero, essa última barreira, a igreja desenvolve o seu propósito, para o que ela vem fazer, que é, eu vou fazer discípulos de todas as nações. Gente, nós somos que nem vento, o Senhor leva um, leva outro, você não é propriedade dessa igreja, você não é minha propriedade, eu não sou pastor de você, eu te forjo como Cristo quer que você se forje, para que você seja pastoreado pelo próprio Jesus. Nós somos ovelhas de Cristo. Como movimentar? Esse mandamento de Jesus é para toda a igreja. Ide, fazei discípulos de todas as nações. E quando a história esvaziou esse propósito, eu não posso falar sobre as dispensações históricas aqui, mas quando a história esvaziou esse propósito, da igreja deixar de se movimentar, da igreja cumprir o seu propósito de ir fazer discípulos, a igreja ficou disfuncional e ela apodreceu, porque ninguém vive sem propósito. O mundo precisa desesperadamente que a igreja seja uma igreja de movimento. Gente, tudo que não movimenta apodrece. É ou não é? Deixe seu carro parado lá na garagem e diz assim, não vou aumentar a quilometragem dele não, senão ele perde o valor, ele vai perder o valor. Se você deixar parado, ele vai estragar a bateria, ele vai começar a ressecar os canos, você vai ter que trocar tudo. Deixa seu carro parado lá. Tem piscina em casa. Daí o piscineiro ia lá, hoje eu faço isso, que custou caro piscineiro, hoje eu faço, mas eu fui lá para aprender com o piscineiro. O piscineiro falou para mim assim, Everton, vou te dar a dica principal é o seguinte, você tem que movimentar a água, não pode deixar a água parada, liga a bomba, constantemente, liga a bomba. Sabe o que ele estava falando para mim? Tudo que fica parado, apodrece. Água parada dá dengue, é ou não é? Da mesma forma, gente, movimento. Uma igreja que vive para o monumento é uma igreja que vive para si. E uma igreja sem propósito de ir, de movimentar, é uma igreja que adoece. Agora sim, vamos acessar o texto. João capítulo 21, versículo 15. É talvez um dos textos mais referenciais e mais paradigmática para o que nós precisamos experimentar como igreja que se movimenta. Pedro tinha traído Jesus. Pedro viu Jesus morrer. Depois Pedro ouviu dizer que ele tinha ressuscitado, mas Pedro desistiu de Jesus porque tinha traído, mas Jesus não tinha desistido dele. E aí Jesus chama Pedro para uma conversa super difícil, lá no Mar da Galileia, depois da segunda grande pesca, e faz um chamado para ele, dizendo, Pedro, eu ainda acredito no que eu tenho para a tua vida, eu tenho um ministério para você, você vai se movimentar. E o chamado de Pedro foi um chamado a movimento. Presta atenção no versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, então apacenta as minhas ovelhas. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus, então apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, pastoreie as minhas ovelhas. Presta atenção nisso, o que Jesus está falando. Presta atenção, existe um caminho, existe um fluxo de movimentação. A água não fica parada quando a gente responde a esse fluxo. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, Pedro disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabe que eu te amo. E disse-lhe Jesus, então apacenta as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Eu digo-lhe a verdade. Jesus ainda terminou falando assim, depois de Jesus ter feito chamado para Pedro, Jesus termina de uma forma totalmente inadequada, né? Ele fala assim, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde você queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus termina dizendo assim, então tá bom, você vai apacentar, você vai terminar, você vai morrer. É isso que Jesus está falando. Ou seja, Jesus foi claro, ele entregou não apenas um convite para Pedro, mas disse, não é um convite fácil.
Eu sempre gostei de estudar, estudo até hoje, gosto muito. Estou longe da academia há alguns anos, isso já está me fazendo uma falta do caramba. Eu preciso fazer um mestrado, doutorado, alguma coisa assim. Eu amo de paixão. Uma coisa que eu odeio fazer no estudo é uma prova que só tem uma questão. Você já fez prova com uma questão só? Nó. Porque se tu não sabe, domina aquele negócio, meu Deus do céu, tu fala, caramba, vou ter uma 0 nesse negócio aqui. Muito difícil. Eu gosto de prova que quanto maior a prova para mim, melhor. Sabe por quê? Porque se eu errar uma, ainda posso salvar na outra. E assim por diante. Pois bem, nós estamos diante do vestibular de Jesus para Pedro. E esse vestibular só tinha uma questão. Ou seja, era da pior forma possível. Ele fez esse vestibular com Pedro e faz esse vestibular para mim e para você hoje. Só tem uma questão, e qual é essa? Você me ama? E Pedro olhou e falou, eu te amo, Jesus. E Jesus emendou, então tá bom, responda a esse amor. Corresponda a esse amor, apacenta as minhas ovelhas. E é assim que nós chegamos ao único critério que Jesus tem para levantar pessoas. Ao único critério que Jesus tem, não só para levantar pessoas, para dar sentido e propósito para qualquer um de nós. É a prova que Jesus faz a qualquer um de nós. Você, visitante, está aqui, quer ser feliz pra caramba, responda essa questionário aqui. Mas pense que não é um questionário que você responde conceitualmente. Eu te amo, beleza, resposta certa. Então você tem que fazer alguma coisa. Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama, mas o primeiro chamado é um chamado teórico. Você me ama? O que Jesus está perguntando aqui para o Pedro é que não existe o cumprimento de chamado, não existe o cumprimento de quem Deus é em nós, se não entendemos o que é sentir com paixão. Você me ama? Eu amo, eu te amo, eu amo com você, eu amo você. Em primeiro lugar, o que eu destaco é que se tudo que fica parado morre, o combustível de uma igreja em movimento sempre tem que ser amar com. Amá-lo e amar com, do jeito que ama. Você me ama? É a primeira pergunta que Jesus fez. E eu me lembro de George Barna, quando lançou o seu livro O Poder da Visão, e ele começou a falar que tudo começa com uma visão. Visão. E as pessoas começaram a falar a respeito de visão. E eu vi definições lindas a respeito do que é ter visão. Mas visão para mim é isso aqui, gente. E é o que Jesus nos coloca aqui nesse texto. Visão é ver o que Jesus está vendo. Visão é amar como Jesus ama. E visão é se mover como Jesus está se movendo. Vou repetir. Visão é ver como Jesus está vendo. Visão é amar como Jesus ama. Visão é se mover como Jesus está se movendo. É isso que essa pergunta e a resposta de Jesus faz com que Pedro pense, com que Pedro haja. Se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas, olha como eu vejo, faça o que eu te falo para fazer, porque é isso que o amor é. O amor não é o que ele é, o amor é o que ele faz. É isso que diz o texto aqui, é o que Jesus está falando. E na verdade só sente o que Jesus está sentindo quem sai do monumento, do conceito, quem sai do que é estático para o movimento, para as relações, e vira a relação. Foi exatamente assim que começou comigo e com a minha esposa. A gente está falando sobre início, sobre uma igreja de movimento, uma igreja que faz de tudo para não fazer desse lugar o lugar ser chamado de igreja. Gente, isso aqui não é igreja, isso aqui é um prédio. Pode ser usado para o que for, igreja somos nós. Quando isso aqui está cheio, tem igreja. Igreja, quando sai daqui, acabou a igreja vai. 2019, eu e Priscila abrimos a nossa casa, a nossa célula. Sabe qual foi o motivo? Porque existia algo dentro do nosso coração. Eu, professor de música, e eu com muitos amigos, fora do evangelho, eu dando aula para os meus alunos, e eu via que existiam demandas que estavam para além da musical. Muitas vezes eu queria dar aula de música, mas os meus alunos tinham problema. Estavam com dificuldade, eles vinham para cima de mim e me perguntavam: Keverton, o que você acha disso? E eu falo: tem gente clamando, tem gente querendo Jesus. E eu parecia que não tinha tempo. Foi por causa disso, inclusive, que eu disse sim para o ministério. Porque eu falei: eu preciso de alguma forma ser integral nisso aqui, porque eu não estou conseguindo aplacar o evangelho lá no outro, cuidar do outro do jeito que tem que ser. Foi uma decisão difícil, mas foi uma decisão necessária. Hernandes Dias Lopes diz que ministério é quando você tem todas as portas abertas, mas só consegue enxergar uma. Eu cheguei nesse momento da minha vida, só consegui enxergar uma. Eu queria cuidar de
gente, porque eu vi a dor no outro. Não existia igreja, mas existia uma porta da casa aberta. Não existia culto, mas existia muita gente feliz e muita gente chorando também, sabe? Existia muito amor, existia muito cuidado. Sabe uma outra coisa que existia também? Muita comida. Cachorro quente. Cada vez que eu comia um cachorro quente, eu estava celebrando a ceia de Jesus. O pão estava sendo partido. Igreja. E eu estava vendo Atos 2, 42, da multidão dos que creram, era um só corpo, um só coração. O que eles tinham era repartido, a dor era repartida, e parece que quando a dor é repartida, ela fica mais amena. A alegria também era repartida, e não é que tirava a alegria do outro, não, ela potencializava no outro. Vida verdadeira, mesa, coração pegando fogo. Ah, meu irmão, que coisa gostosa. Conseguimos. Eu e minha esposa, nós saímos, eu sempre fui criado na igreja, mas nós saímos do monumento, da igreja local, dessa relação binominal de clero-templo, tijolo. Nós saímos desse binômio e nos tornamos movimento. Entramos através do evangelho na vida das pessoas. Nós não imaginávamos que isso aconteceria de forma tão prazerosa, tão gostosa, porque, gente, a melhor coisa que tem na nossa igreja é liderar uma célula. Meu irmão, tu não tem noção. Tudo bem, tu tem umas tretas para resolver, isso é verdade. Mas tu também tem muita alegria, cara. Tu tem muito aniversário para ir. Meu irmão, pastorear a gente, esquece esse negócio de ser magro pastoreando. Tu vai comer pra caramba. Ah, é tão bom você sentar, partir o pão, amar gente, ser amado por pessoa, tomar umas caneladas de vez em quando. Isso é viver, gente. A vida se dá quando vai. Água parada é dengue. Leva isso. A gente movimenta a água, movimenta. Para ter clareza, movimenta. Movimenta. Nós estamos falando sobre isso aqui hoje. Nós nunca imaginávamos que isso aconteceria, eu e minha esposa, de forma tão prazerosa e tão rápida. Você vê em 7 anos que nós abrimos a casa. Olha onde a gente está hoje, gente. Olha que milagre nós temos, gente. Se juntar as igrejas filhas, gente, sabe o que a gente está falando? A gente está falando de hoje de mais de 200 células espalhadas, evangelizando semanalmente, fazendo o Senhor conhecido. Mais de 2.000 pessoas no culto. Gente, que coisa linda, gente. Mas espera aí, calma. Sabe, não estou falando sobre número, gente. Imagina o coração de Deus com isso. Imagina o coração de Deus com isso. Onde havia dor, gente, agora chegou a esperança do evangelho. Onde havia ruptura, chegou reconciliação. Onde havia morte, chegou ressurreição. Onde havia condenação, chegou vida eterna. E isso é só o começo. Qual é o meu ponto? Não é possível que o nosso coração tenha aprendido a passar ao lado da dor sem parar, ignorar a dor do outro, fechar para o monumento interior. O que importa é eu construir. Olha aqui, construí um celeiro, botei as coisas para dentro, agora vou gozar da vida. Louco, essa noite te pedirão a alma. É isso que diz Jesus. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que não passa em nós e vá para o outro através de nós, vira água empoçada, e água empoçada é doença. Tudo aquilo que não movimenta não tem cura. Me lembro lá do tanque de Betesda, tem muita coisa em cima daquilo ali, mas a coisa mais interessante é que quando a água movimentava é que tinha cura. Movimentou, curou. Movimentou, curou. Mas muitas vezes a dor passa do nosso lado, a gente nem para. Não é possível que ninguém aqui sinta um grito silencioso de alguém que está por um fim para se matar. E o que diferencia a morte de vida é um ouvido para escutar. Compaixão é quando o coração da gente começa a doer com o que faz o coração de Deus doer. Você consegue sentir dor do coração de Deus? Compaixão é da mesma raiz, inclusive do grego, de profecia, patos. Profetizou. Como que o profeta profetizava? Patologia, sentir o peso do coração,
sentir o peso do coração. Eu sinto o peso e a partir daí eu falo sobre aquele lugar de dor. Por isso que o profeta casou com a prostituta, lembra? E depois profetizou, e a prostituta o traiu, e profetizou para Israel dizendo assim: esse é o peso do meu coração, quando vocês me traem com outros deuses. Sentir o peso do coração. Pois bem, o chamado de Deus é um só: você me ama? Ou seja, você sente o que eu sinto? Você se relaciona com o que eu me relaciono? Então tá bom, faça algo com isso. Apacenta as minhas ovelhas. Compaixão é olhar e não conseguir desver. É perceber e não conseguir permanecer no mesmo. O mesmo da mesma forma, porque se torna impossível viver só para si, quando se começa a sentir o que Deus sente. Tudo começa aí, gente. Sentir a dor do coração de Deus, com um passo. Sentir com. E esse tem que ser o nosso lema. Essa tem que ser a nossa vida, pessoal. O que nós fazemos é responder à dor do coração de Deus. Nós nos movemos por compaixão, porque as multidões estão exaustas. As multidões estão aflitas, como ovelhas sem pastor. O próprio Jesus falou: olha, gente, os campos estão brancos, pronto para a colheita, mas falta pastor. Rogai ao Pai da colheita para que mandem ceifeiros. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. João, você me ama? Luiz, você me ama? Andréia, você me ama? Eu te amo. Então tá bom, que o seu amor faça algo, que o seu amor movimente. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Visão é ver o que Jesus está vendo, amar o que Jesus está amando, sofrer com o que Jesus está sofrendo e se mover no que Jesus está se movendo. Então, o Senhor está dizendo para toda a igreja aqui hoje, toda a igreja, não é só o pastor profissional não, gente, não é só o pastor que está sendo pago aqui hoje não. A pergunta de Jesus, do vestibular de Jesus é: você me ama? Então pastoreie, então cuide, então faça da sua vida o eixo corolário, o eixo que é apêndice. Faça do outro o centro da sua existência. Faça do evangelho de Jesus conhecida, haste a bandeira do reino de Deus e faça com que Cristo seja visto por tudo e por todos através de você. Isso nos leva à segunda condição. E aqui a gente percebe que a primeira implicação dessa é: não existe amor sem movimento, claro. E não existe amor sem dizer sim ao serviço. Você me ama? Então pastoreie. Não é qualquer movimento, é servir. Não é qualquer movimento, é labor. Não é qualquer movimento, é suor. O amor é o que o amor faz. Anota essa frase aí: o amor é o que o amor faz. Todo amor dizível não é amor de Cristo. O amor de Cristo é o amor fazível. Todo o amor de Jesus gera ação. Isso é para qualquer coisa na vida. Quantos são aqui mães de bebês recém-nascidos? Nós temos um monte aí hoje, não tem? Como é que você diz que você ama seu filho? Você ama seu filho limpando o bumbum dele e dando de comer o dia inteiro. Tu não faz mais nada e não arranca nenhum sorrisinho dele. De vez em quando ele faz assim: você pensa que ele sorriu? Não, foi flatulência. Você pensou que ele está sorrindo para você. Ele fez assim: meu Deus, ele sorriu. Ai. Gente, pais de bebês recém-nascidos amam através de serviço. Não tem reciprocidade, não tem troca. Quer ver um negócio? Esposas do meu coração, quantos gostam de receber um eu te amo do seu marido? Mas o que você prefere? Ele chegar e falar eu te amo e falar assim: meu amor, vou te amar diferente hoje. Deixa que hoje a louça eu lavo. Posso escutar um amém? Olha aí, mulherada, que isso? Então tá bom, hoje louça com os homens, amém, mulherada? Se ferraram. Sabe por quê? Aprendi com o profeta popular. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca para fora. Oh Senhor, obrigado, Senhor, pelo Gilberto Gil. Presta atenção no que eu estou falando para você. Todo amor dizível não é amor de Cristo. Amor de Cristo é amor fazível. Todo amor de Cristo é sacrificial. Não existe amor sem trabalho, gente. Não existe amor sem movimento. Não existe amor sem serviço. Pedro,
Você me ama? Então está na hora de você se mexer. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta. Cuida. Você me ama? Então sinta a minha dor. Se movimente e responde a minha dor com pastoreio. Se me ama, pastoreia. Pessoal, o amor de Deus é movimento. Menos monumento e mais movimento. Menos clero e templo e mais relação, vida, célula, discipulado, casa. Esquece isso aqui, gente. Tenho certeza absoluta que se um dia destruir esse negócio todo aqui, a nossa igreja só vai crescer com isso. Sabe por quê? Nós aprendemos que igreja, o capital de uma igreja são pessoas. Você é a igreja de Jesus, cara. E a gente sai daqui, sabe para onde a gente vai? Para a Praça do Cocotá, e daqui a pouco está cheio. E está tudo certo. Os Nutella vão falar, mas não tem lugar para o meu filho, não sei o que. Tudo bem, isso tudo é muito importante. Mas igreja somos nós. Igreja é gente com propósito, que entende que se eu amo, eu digo sim para o serviço. Pedro, você me ama? Então sinta a minha dor. Responda a minha dor. Então apacenta. Pessoal, o amor é movimento. Menos clero templo, menos monumento e mais movimento. Você me ama, então me mostra. Cadê seu movimento? Você me ama, cadê seu serviço? Não existe amar sem servir. Não existe amar sem servir. Não existe amar sem servir. E por último, eu já vou terminar. No versículo 18, diz o seguinte: Jesus está ensinando para Pedro. Então, quando você era novo, você fazia o que você queria. Quando você for velho, inclusive o pessoal do instrumental já pode vir, tá, gente? O pessoal do Ministério de Louvor. Quando você era novo, você fazia o que você queria. Mas quando você for velho, vão te tomar pela mão e vão te levar para onde você não quer. Então, se não existe amor sem serviço, sem movimento, não existe serviço sem compromisso. Jesus falou e se comprometeu com ele 3 vezes. Se você me ama, apacenta minhas ovelhas. Se você me ama, apacenta minhas ovelhas. Se você me ama, apacenta minhas ovelhas. O que Jesus estava falando assim? Não é só o amor que te faz movimentar, é o compromisso que te dá resiliência. Então não existe amor sem compromisso. Em terceiro lugar, não existe serviço e compromisso sem renúncia. Pedro, tu vai morrer, cara. Tem coisa que você vai ter que abrir mão. Porque se você me ama, você se movimenta. E esse teu movimento vai te levar a algumas renúncias. Não tem jeito. Gente, existe um alto preço a ser pago. E esse alto preço a ser pago é inerente ao ser humano. É para todos eles. Pode prestar atenção. O pessoal está vindo aqui. Deixa o pessoal, pode ir. Desculpa, porque eu sou TDAH, gente. Então quando vocês olham para outro canto, eu fico desesperado. Deixa eu explicar um negócio para você. Qual é a essência da igreja? Estou falando sobre renúncia. Não existe evangelho, reino de Deus sem renúncia. Qual é a essência da igreja? Talvez você falaria Efésios 1, 5 e 6. Nós fomos criados para a adoração do Senhor, para beneplácito da sua vontade. Então é a adoração. E o que é adoração se não rendição? E o que é rendição se não renúncia? É entrega, é dar. Talvez outros dizem que a essência da igreja é a formação de santos para cumprimento do ministério. Pastoreio, ministério de ensino, evangelização, profecia, apostolado. Isso está lá em Efésios capítulo 4. Mas esse objetivo é o seguinte: nós temos os ministérios 5, os 5 dos ministérios, para aperfeiçoamento dos santos, para que todos cheguem à maturidade. É o que diz no próximo versículo. Então, o que esse processo de maturidade seria, se não líderes formando outros líderes, dando suor, dando seu sangue para forjar outros? Qual é o nome disso, gente? O nome disso é renúncia. É trabalho e muitas vezes renúncia de si, renúncia do seu. Não foi apenas o apóstolo Paulo que falou nisso, não. O próprio Jesus falou sobre isso. Mateus 8, versículo 34, ele disse assim: vocês querem saber de fato o que o segmento do meu discipulado traz como implicações? Ele disse assim, no versículo 34: ele chamou a multidão e chamou os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, quem quiser aprisionar a água, perdê-la. Mas quem quiser dar a sua vida por amor à minha causa, quem quiser despejar, movimentar, abrir mão, deixar ir, esse a ganhará. Esse é o princípio fundamental do evangelho, gente.
Compaixão gera serviço, gera pastoreio. É uma implicação. Se me ama, apacenta. Se me ama, pastoreia. Pastoreio requer aliança, requer compromisso. Jesus falou 3 vezes, dizendo assim: não é só no amor que a gente faz porque a gente se aliancia. E aliança requer sacrifício, requer renúncia extrema. Hoje eu tenho uma grande alegria de dizer: nós somos a igreja com célula. Cada cristão ministro aqui, ó, nada mais peculiar. Cada crente, um pastor. Cada casa salvando vidas. É simples, mas manjada não existe. Meu querido irmão, eu não sou o pastor dessa igreja. Eu estou aqui todo domingo para potencializar os pastores. Nossa igreja tem 251 pastores. São 251 líderes de célula. São esses pastores. O que eu venho fazer aqui toda semana? Eu venho movimentar a água. Sabe o que eu estou fazendo? Balança a água, balança. Vamos movimentar, vamos gerar vida. Toda semana eu venho e falo aqui: nós não abrimos mão de uma pessoa. Toda semana eu venho e falo aqui: eu acredito no teu ministério, eu acredito no que Deus tem para você. Você ama Jesus? Eu amo Jesus. Então Jesus te chama para algo grande. Ele tem algo grande para você. Movimento. Tudo que nós fazemos é para formar novos pastores. Tudo que nós fazemos é para formar novos líderes. Gente, sabe por que eu estou pregando essa mensagem aqui? Presta atenção nisso. Eu quero derramar meu coração sobre vocês hoje aqui. Por favor, eu olho de cima, gente. Eu olho os caminhos da igreja. Eu conheço os pastoreios, eu conheço as supervisões. Sabe qual é o meu maior medo hoje? Meu maior medo hoje é de um crescimento da nossa igreja sem pastoreio. Esse é o meu maior medo. E eu posso estar errado, posso estar sendo profeta do caos. Eu vejo que se a gente não tomar cuidado, a gente vai cair aí. A gente está perto de fazer isso. Pessoal, deixa eu explicar um negócio. Uma igreja é do tamanho da quantidade de discípulos que ela forma. Quem é discípulo para a gente? É o que Jesus falou. É quem se parece com Ele e quem diz sim ao pastoreio. Nós dizemos sim ao pastoreio aqui através das células. Nós temos 251 pastores. É isso que nós temos. Pastor aqui não precisa de título. Pastor é quem cuida. Sabe qual é o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido é que tem muita ovelha sem pastor. Muita ovelha sem pastor. Muito pastor que disse sim sem ser pastoreado, que é o discipulado. Eu estou vendo isso. Eu tenho medo. Eu tenho medo de uma igreja que incha e se transforma o quê? O que é mais fácil, gente? Mais fácil a gente fazer o show acontecer no domingo. Isso é mole. A estrutura está aqui. Eu estudei para isso, cara. Não estudei para fazer o show acontecer não, mas eu fiz música na minha vida. Eu trabalhei 20 e poucos anos. Uma coisa que eu sei fazer é arte. Mas eu não sou artista, eu sou servo de Deus. Eu quero formar discípulo, eu não quero fazer show. Aí, porque é mais fácil, a gente começa a fazer a transição do movimento, daquilo que nos salvou, que nos transformou, que nosso coração aqueceu. A gente começa a transicionar e voltar, porque é mais fácil fazer um monumento. É mais fácil a gente estabelecer uma hierarquia. É mais fácil, quer fazer parte do ministério de louvor, olha só, olha o grande, olha o cara cantando, olha o cara tocando. Gente, é ótimo, é diaconia, é maravilhoso. Mas o braço pastoral, cuidar de gente, fazer discípulo, é o que Jesus nos mandou fazer. Povo querido, falar para vocês, você é um profeta do caos aqui hoje. Se nós não levantarmos pessoas apaixonadas por gente que faz um compromisso, um compromisso sacrificial com o que Jesus nos pediu fazer, nós estamos a um triz de um caos estabelecido aqui. Me perdoem, visitantes. Eu me esqueci que ia ter negócio de beber hoje. Mas hoje eu queria muito que a nossa igreja fosse preparada para uma coisa: para ser uma igreja de pastores e não uma igreja de ovelhas. Ei, cada crente é um pastor. Você me ama? Jesus te pergunta hoje: você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. Você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. Você me ama? Então faz alguma coisa. Pelo amor de Deus, eu vou ficar de joelho. Diga sim. Diga sim. Diga sim, cuidar de gente. Não diga, não, faço parte do ministério. O ministério é muito importante. Estou dizendo que não seja não. Mas em última instância, Jesus nos chamou para face a face, no anonimato.
sem holofote, partir o pão, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, para que eles possam ver a imagem de Cristo em nós e respondam também: eu quero ser como Jesus, eu quero ser como Jesus, porque o meu discipulador é igual a Jesus, eu quero ser como Jesus. Diga assim. Eu termino a minha palavra agora com as palavras do pastor Paul Washer. Paul Washer, em uma das suas pregações, diz o seguinte, e eu vou ler: uma das coisas mais tristes nesse auditório é que há centenas de pessoas aqui que não querem que a sua vida faça a diferença. Tudo que querem é ser aceitas. Termina os estudos, conseguir um bom emprego, encontrar um marido ou uma esposa, ter uma boa casa, um bom carro, fins de semana prolongados, boas férias, envelhecer com saúde, ter uma aposentadoria tranquila, morrer sem sofrimento e ir para o céu. Tem gente que vem para a igreja com medo do inferno. Que vida pequena, cara. Que vida que sem propósito. E se não existisse inferno? Fala para mim, você continuaria servindo a Jesus? Será que você só serve Jesus por causa do inferno? Cara, tu não entendeu nada ainda, cara. Tem gente que acha que vida é isso aqui, ó: vir para a igreja sem sofrimento, terminar com saúde e é só isso, e não ir para o inferno. E ele continua dizendo: vocês não se importam se a vida de vocês realmente conta nessa terra para a eternidade. Isso é uma tragédia em construção, disse o pastor Paul Washer. Há cerca de 3 semanas, disse ele, recebemos a notícia da nossa igreja de que as missionárias Ruby Ellison e Laura Edwards morreram em Camarões. E eu perguntei à igreja: isso é uma tragédia? 2 mulheres, quase com 80 anos, que dedicaram a vida inteira a uma única causa: ver Jesus Cristo sendo exaltado entre os pobres e os doentes, nos lugares mais difíceis da terra. Isso é uma tragédia? E o pastor Paul Washer responde: não, isso está longe de ser uma tragédia. Deixa-me dizer o que é uma tragédia. E o que o pastor Paul Washer fez foi tirar uma notícia, uma tirinha de um jornal, o nome do jornal Reader's Digest, e ele leu na coluna social do jornal, matéria de capa da coluna social. A headline era a seguinte: comece agora, aposente-se cedo. E aí vem a matéria, e ele lendo: Bob e Penny se aposentaram antecipadamente dos seus empregos no Nordeste há 5 anos, quando ele tinha 59 anos e ela 51. E hoje vive em Punta Gorda, na Flórida, onde passeiam em seu barco de 30 pés, jogam softball e colecionam conchas. Aí ele emenda, o pastor Paul Washer falou assim: isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. E ele continua dizendo assim: e há pessoas gastando bilhões de dólares para convencer você a comprar esse estilo de vida. E eu tenho alguns minutos, e ele fala, o pastor Paul, e eu falo para você aqui hoje, que isso nos serve, para implorar a vocês: não comprem esse ideal de vida. Não comprem esse ideal de vida. Com todo o meu coração eu imploro: não compram esse sonho, o chamado American Dream, o sonho americano. Não comprem uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, uma boa família, uma boa aposentadoria, colecionando conchas como o último capítulo da vida, antes de você comparecer diante do Criador do Universo para pensar conta do que fez. Você imagina o cara chegando: está aqui, Senhor, estão aqui as conchinhas que eu trouxe para você. Que ridículo! Está aqui, Senhor, o meu barco de 50 pés. Senhor, olha as minhas roupas, Deus. O pastor Paul Washer termina dizendo assim: no nome de Jesus, hoje eu te falo, não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida. E hoje aqui eu fico com a única pergunta de Jesus para você. É o vestibular de Jesus, gente. Só tem uma pergunta: ei, você passa no vestibular de Jesus hoje? A pergunta é: você me ama? Você me ama? Se você me ama, se você ama o Senhor, então dá para Ele o que Ele quer. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho. Dá para Ele o que Ele está pedindo, dá. Renda a sua vida e diga a Ele: Senhor, eu me entrego para ser expressão para esse mundo de quem Tu és. Senhor, eu me entrego
entrego para cuidar de vida. Senhor, eu olho os campos que estão brancos e eu digo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, me envia, Senhor. Eu olho para todo mundo e eu falo assim: tá bom, e nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra a carreira que me foi estabelecido desde a fundação do mundo. Sim, Senhor, para mim viver é Cristo, partir e estar com Cristo é muito melhor, mas enquanto estou aqui, tudo é nele, por ele e é devolvido para ele. Fique de pé no seu lugar. Eu vou terminar, eu não tenho tempo para apelo, vocês me perdoem ter passado. Deixa eu falar um negócio, eu falo para você hoje aqui, no nome de Jesus, para você que é visitante também, no nome de Jesus, presta atenção aqui em mim. Chega de viver para concha, chega de viver para barco de 50 pés, chega de viver para monumento. Gente, isso aqui vai estragar, gente. Não ajunte tesouro onde a traça e ferrugem pode corroer. No nome de Jesus, hoje é momento novamente de movimentar a água e deixar que o vento do Espírito nos leve para responder a única pergunta que Ele tem: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Gente, as células estão cheias. Gente, isso aqui está abarrotado de gente. Cadê os pastores? Por favor, eu não quero reunir pessoas. Por favor, eu quero realmente construir como igreja um legado de discipulado. Gente, olha só, deixa eu falar um negócio para vocês. Daqui a 3 anos nenhum de vocês vai estar aqui. Esse é meu sonho, que vocês tenham sido enviados, que vocês vão para algum lugar onde o vento soprar, tipo aconteceu com Rafa, e que o nome de Jesus seja exaltado, e que o evangelho do reino de Deus se espalhe por esse mundo, e que a gente faça parte desse mover da nossa geração. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto. Senhor, chama pastores aqui essa manhã, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, chama líderes de célula aqui essa manhã, chama empresários para renunciar e botar os seus pés. Senhor, chama gente aqui, médicos, Senhor, chama oficiais, chama militares. Senhor, nós não queremos nenhum título, nós não queremos nenhum legado que se torne monumento. Nós queremos o seu legado impresso em nós. Nós queremos vida, nós queremos vidas. Senhor, nos dá vida, Senhor. Que o seu nome seja exaltado, glorificado, engrandecido. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Excelente semana, gente. Vamos sair daqui cantando isso. Me despedi dos meus pais,